boa tarde, bem-vindos ao webinar de hoje com o professor Paulo Pinho. O meu nome é Rita Afonso e faço parte da equipa da formação de executivos da nova SBE. Vou ser a vossa anfitriã esta tarde. Espero que tenham vindo a acompanhar a campanha Roll to Play, que iniciámos no início de abril. Temos sempre um webinar ao final da tarde, às 6 da tarde. Todos estes webinars têm sido gravados e estão disponíveis no nosso site em rolltoplay.novasbe.pt. Antes de apresentarmos o nosso convidado, queria apenas chamar a vossa atenção para duas questões técnicas. Na barra de menu ao fundo do vosso ecrã tem uma opção de chat que podem utilizar apenas para reportar questões técnicas que tenham ao longo do webinar, e tem outra opção de Q&A, essa sim que podem e devem utilizar para colocar questões que tentaremos responder no fim da apresentação, que o nosso convidado tentará responder no final da apresentação. Hoje temos connosco neste webinar o professor Paulo Soares de Pinho, é professor, é professor associado na nova SBE há um número significativo de anos. Ele próprio costuma dizer que faz parte da mobília da escola. É também administrador da Sonai Capital e consultor em várias instituições financeiras em Londres, uma cidade onde de resto para onde viaja frequentemente, uma vez que é também professor na Cass Business School. Hoje o professor Paulo Pinho está connosco para falar da relação entre a banca e as empresas na economia pós-Covid-19. Boa tarde, professor Paulo Pinho. Nesta relação que já de si tem algumas especificidades, temos pela frente uma crise no casamento? Muito boa tarde. Nós de facto temos ultimamente ouvido muitas conversas sobre a relação entre banca e empresas e sobre a prioridade que se deve dar às empresas e não à banca na recuperação da economia no pós-Covid. Também durante a crise anterior, em 2008, ouvimos nos Estados Unidos dizer-se que it's time for Main Street, not Wall Street. Infelizmente as coisas não são tão simples assim. As empresas e a banca vivem uma relação, aliás, totalmente simbiótica. Não podemos imaginar bancos saudáveis a emprestar dinheiro a empresas falidas, nem empresas solventes e sem dificuldades de liquidez, se não tiverem do outro lado um sistema bancário em condições de as suportar. Portanto, normalmente, quando um dos lados da economia, o lado financeiro ou o lado real, tem um mau desempenho, isso afeta indiscutivelmente e de forma inexorável o outro lado também. Como foi dito pela doutora Rita Afonso, nós temos hoje mais um webinar integrado dentro da campanha We All Have a Role to Play, onde hoje vamos um bocadinho discutir o papel dos bancos na recuperação desta crise ou na forma como eles se irão comportar na recuperação desta crise. Eu não vou ler os slides que estão aqui à frente, todos nós sabemos o que é que está a acontecer, todos nós sabemos os impactos que este confinamento teve sobre a economia nacional. Há meia dúzia de questões que vão ser absolutamente essenciais. Tivemos destruição de emprego, uma relativamente permanente. Portugal tinha vivido de uma recuperação muito recente em negócios de baixo valor acrescentado. Felizmente ainda tivemos alguns de alto valor acrescentado, mas o que veio a gerar grande redução do desemprego e grande aumento do emprego, não são a mesma coisa. Nós, aliás, importámos muita mão de obra do exterior. Foram, sobretudo, setores de baixo valor acrescentado e alguns dos quais não irão conseguir sobreviver nos próximos tempos. E a grande questão que vamos ter é saber se estes próximos tempos de crise vão ser algo que já está a passar. Portanto, estamos a desconfinar, estamos a mandar as pessoas trabalhar. Eu próprio hoje, pela primeira vez, voltei a dar aulas na faculdade, presencialmente, de máscara. Ou se, pelo contrário, o que está a acontecer, como alguns advogam, e alguns especialistas, que não eu, advogam, que estamos a assistir é uma redução temporária do efeito do vírus, que poderá estar a ser, inclusivamente, a ser ajudada pelo aumento da temperatura, mas que mais tarde, com este desconfinamento, em alguns casos, pouco cuidadoso,
se poderá traduzir num grande aumento do número de pessoas infectadas, mas não só no número de pessoas infectadas, mas também na gravidade dessas infecções, e esse aumento da gravidade que a opressão coloca no sistema de saúde poderá voltar a ter grandes consequências para a economia. Portanto, esta segunda vaga é que é a grande questão. Se nós tivermos apenas esta primeira vaga, daqui para a frente aparece a tal vacina maravilhosa que nos irá permitir ultrapassar esta crise, o impacto que ela vai ter na banca vai ser relativamente reduzido, mas independentemente disso, vai ter indiscutivelmente impactos na forma como se vai comportar nos próximos 2 ou 3 anos. Porém, se o impacto da crise for mais duradouro, se em vez de termos uma recuperação em símbolo da Nike, como se diz, ou seja, queda seguida de uma recuperação lenta, se em vez disso tivermos uma recuperação em W, ou seja, uma queda seguida de uma recuperação seguida de nova quebra, então aí poderemos vir a ter impactos muito, muito significativos na banca, que vão ter impactos também eles muito, muito significativos do setor empresarial. Ora bem, o impacto das empresas é conhecido, agora vale a pena isolar aqui alguns dos impactos. Como é sabido, desde Basileia II, os principais bancos trabalham com aquilo que chamam modelos internos de avaliação de risco, e esses modelos internos de avaliação de risco foram calibrados pelos respectivos supervisores, e para os grandes bancos o supervisor é o Banco Central Europeu. Esses modelos são muito baseados em fatores de natureza quantitativa, nomeadamente num conjunto de rácios-chave obtidos a partir das contas publicadas pelas empresas. E não tínhamos qualquer dúvida, as contas de 2020 vão ser más, isso vai ter implicações, vai significar que algumas empresas vão migrar de uma classe de risco para uma classe de risco pior, e não serão algumas, serão bastantes. E isso logo à partida, independentemente de quaisquer outras considerações de natureza estratégica sobre a sua capacidade de sobrevivência, tem 2 impactos. Uma é que algumas empresas entram numa zona que está fora da região admissível do banco, ou seja, das classes de risco onde o banco não quer estar, e portanto vai aumentar o número de rejeições. E para as empresas que não entram em zona de rejeição, o facto de mudarem de classe de risco significa que o banco tem que colocar mais capital a suportar os empréstimos da empresa, ou seja, tem impacto no consumo de capital próprio do banco, colocando mais pressão sobre os rácios de capital dos bancos e vai colocar também, inevitavelmente, pressão para a subida dos spreads cobrados. Isto só o impacto contabilístico propriamente dito. Como alguns saberão, o inquérito que o Instituto Social de Estatística fez às empresas recentemente, estamos a falar com dados que se reportam ao final da primeira quinzena de maio, a esmagadora maioria das empresas refere a existência de impacto relevante nas suas operações da crise do Covid. 4% das empresas dizem que o negócio melhorou, 19% dizem que o negócio não teve impacto, todas as outras falam em redução, nos casos maior, noutros casos menor, mas de facto, entre aquelas que falam de uma redução, são mais as que dizem que a redução é menor que 50% do que as que afirmam que o impacto foi muito significativo. Portanto, no meio deste contexto, é perfeitamente claro que há impactos, talvez ainda não muito dramáticos. O impacto só será claramente visível depois do outono, quando tivermos a certeza sobre se há ou não uma segunda vaga a ter a linha de conta. Reparem que as empresas vinham de uma situação muito mais confortável do que aquela que tínhamos na crise anterior. Se olharmos para o quadro à esquerda, e este quadro é extraído do relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, uma das minhas leituras favoritas, a maioria dos setores de atividade tinham rácios de endividamento, aqui medidos como EBITDA por encargos financeiros, ou seja, a relação entre EBITDA e os encargos financeiros, tinha rácios muito piores em 2008 do que têm hoje no final, ou dois, quer dizer, tinham no final de 2019. De facto, não só porque há uma melhoria da rentabilidade das empresas, que aumenta o EBITDA, como há uma redução das taxas de juros, como há um terceiro fator que é a desalavancagem das próprias empresas, que todos estes fatores conjugados permitiram que as empresas tenham uma maior robustez do balanço, em geral, do que tinham na crise anterior. Reparem que as empresas afundaram, em termos de indicadores, por 2011 e 2012,
e a partir daí, graças a essa desalavancagem, há uma melhoria significativa dos seus indicadores. Não só a média, porque a média é muito importante, como reparemos na distribuição. Em 2010 era muito grande, este plano gráfico à direita, era muito grande, aqui em 2010 e pior ainda em 2012, era muito grande o número de empresas que tinha ratios de endividamento, dívida sobre a EBITDA, relativamente baixo, portanto, perdão, EBITDA sobre juros baixos, mas era muito grande também o número de empresas que tinha um rácio de cobertura muito elevado. Portanto, havia grandes extremos. Havia muitas empresas muito alavancadas, as da esquerda, muitas empresas pouco alavancadas, as da direita. E o que nós observamos agora com o indicador de 2010 é que talvez estes casos extremos graves sejam grandemente reduzidos, como também os casos extremos intermédios também foram desaparecendo, havendo um desvio claro da distribuição para a direita, ou seja, um claro desvio para as empresas terem mais qualidade. O que são boas notícias, quer dizer que as empresas, elas próprias, fizeram boa parte do famoso apertar do cinto, boa parte do apertar do cinto da desalavancagem da economia portuguesa foi feito pelas empresas, não pelo Estado, e portanto está aqui uma maior robustez do setor empresarial, que não é homogéneo, como vemos na indústria, a indústria está muito mais robusta do que, por exemplo, o setor da construção, portanto há, obviamente, setores com situações diferentes. Mais preocupante, embora não esteja aqui isolado, teremos setores como o do turismo, como atividades comerciais, que essas sim estão aqui, que sendo muito afetadas, aquelas que têm maior nível de endividamento vão agora passar por significativas reduções ou deteriorações dos seus indicadores que são usados para a medição do crédito, do rating interno pelos bancos. E interessante, e ao contrário do que se passa noutras economias, os bancos portugueses não parecem ter sido inundados com grandes volumes de levantamentos de crédito. É curioso porque nós assistimos nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outras paragens, as empresas, aos primeiros sinais do problema, fizeram uso das linhas de crédito que tinham disponíveis até ao último cêntimo, e falo de linhas de crédito normais, contratadas com os bancos, estou a falar de políticas de crédito concedidas ao abrigo de políticas públicas, e em alguns casos têm andado de forma muito agressiva a tentar levantar novos empréstimos e a colocação de obrigações. As empresas portuguesas, por razões várias, apenas 14% referem que fizeram um aumento do uso do crédito. Mas estes números escondem uma realidade complexa. Os bancos, o que nos dizem é que têm muitos pedidos de crédito ao abrigo das linhas que beneficiam de garantia mútua, paradas por razões várias, administrativas ou outras, e portanto que o número de empresas que tomou a iniciativa de reforçar a sua liquidez através do recurso ao crédito será muito maior do que este inquérito dá a entender. Para aqueles que estivessem preocupados com a liquidez dos bancos, e recordem-se que a crise que a banca portuguesa sofreu em 2011, 2012, teve como trigger um problema de liquidez. É sempre assim os bancos, independentemente de todos os outros problemas, é no dia que tem uma crise de liquidez é que as coisas tocam a sério. Os bancos portugueses estão, de acordo com este quadro recente do Banco Central Europeu, entre os mais líquidos da Europa. Ou seja, este Liquidity Coverage Ratio, que é um rácio que basicamente olha para os ativos líquidos, ou seja, convertíveis em liquidez, nomeadamente que possam ser colocados junto do Banco Central Europeu para levantar liquidez, estão entre os níveis mais altos de toda a zona euro. Isso é bom à primeira vista. À primeira vista, não esperamos problemas de liquidez nos bancos. Os bancos não vão ter falta de dinheiro. O Banco Central Europeu tem sido muito ativo a ajudar a economia através dos bancos, mas convém não esquecer que isto é verdade enquanto não houver uma deterioração tal do rating da dívida pública portuguesa que leve o Banco Central Europeu a deixar de a aceitar como colateral para a concessão de empréstimos aos bancos. Por outras palavras, no dia que alguns destes ativos deixem de ser conversíveis em liquidez, isso poderá não ser tão positivo como está aqui. Até agora não parece haver, por parte das autoridades europeias, grande tensão de mudar as regras de cessão de liquidez.
mas vale a pena termos sempre presente que estamos dependentes de terceiros, dependentes de ações de terceiros, e que, tendo em conta que a maior parte desta liquidez é a dívida pública portuguesa, alterações do rating da dívida pública portuguesa, que são quase inevitáveis, porque as contas públicas vão ser muito afetadas pela crise atual, pese embora o facto do Estado português, em percentagem do PIB, estar a ajudar a economia menos que outros Estados, tipicamente considerados como mais conservadores, nomeadamente a Alemanha, mas, portanto, há aqui vulnerabilidades pequeninas, para já não estaria muito preocupado com elas, que vale a pena ter em conta. Porém, isto era a única boa notícia que eu tinha que dar, porque temos que pensar como banqueiros nesta altura. Como é que um banco pensa nesta crise? Bom, os bancos portugueses estão infinitamente melhor do que estavam em 2008, infinitamente melhor do que estavam em 2011. Mas os rácios de capital dos bancos portugueses são dos mais baixos da Europa. Por razões várias, porque têm tido dificuldade em se recapitalizar, porque têm tido dificuldade em recuperar de todo o mal parado que está a ser anulado. E lembrem-se, cada vez se reconhece uma imparidade, isso é menos capital. Portanto, o banco, quando está a reconhecer mal parado, está a reduzir o seu capital. E já vamos ver como é que estamos em matéria de mal parado, comparados com estes que estão melhor que nós. Outro fator que vale a pena ter em linha de conta é que os bancos portugueses não constituíram em pleno os chamados counter-cyclical buffers, ou seja, a ideia que havia por trás de Basileia III era que os bancos deviam ter rácios de capital elevados nos tempos bons, para depois, em tempos maus, em tempos de crise, fazerem uso desse capital para absorver as perdas. Ora, outros países da zona euro foram muito mais rápidos que Portugal a constituírem esse excesso, esse excedente de capital, esse buffer, essa almofada. E, portanto, os bancos portugueses estão mais atrasados e, portanto, como podemos ver neste quadro, só a Espanha, na zona euro, apresenta rácios de capital piores do que Portugal. O que significa, vale a pena, portanto, perceber o que isto quer dizer, que há menos margem de manobra da banca portuguesa para tomar perdas do que, por exemplo, a banca da Estónia, que está ali muito capitalizada, ou a banca irlandesa, que também passou por tempos difíceis no passado, ou até da grega. Então, mas há uma fonte natural de capitalização dos bancos, são os próprios lucros, a acumulação de lucros dentro do banco aumenta o capital. Parem os bancos de pagar dividendos e temos aí uma fonte natural de capitalização dos bancos. Mas aí voltamos a ter uma má notícia. É que também os bancos portugueses são dos menos rentáveis da Europa, pior que nós, só a Alemanha, e a Alemanha é muito afetada por 2 ou 3 bancos que têm rentabilidade muito má. Portugal aparece também na parte de baixo da tabela, com rentabilidades do capital próprio muito baixas. Reparem, já o capital próprio é baixo, e mesmo com o denominador baixo no rácio, a rentabilidade do capital próprio também é baixa. Portanto, e uma rentabilidade que depende, ao contrário de outros países, depende muito da margem financeira, menos que outros que vivem mais de serviço e, portanto, têm maior receita de comissões, que é esta parte laranja, e, portanto, os bancos portugueses têm menos capacidade de, através dos seus resultados, absorverem perdas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um banco rentável, parte das perdas traduz-se em menos resultado, num banco não rentável, perdas traduz-se imediatamente em prejuízo e imediatamente em queda do capital. Bom, mas se o balanço estiver limpinho, só podemos estar receosos de perdas que tenham a ver com a atividade recente e a atividade futura. Só que, infelizmente, também aqui temos mais notícias. Apesar de tudo o que nós ouvimos falar sobre o reconhecimento de imparidades nos últimos anos, os bancos portugueses têm dos piores rácios ainda de crédito mal parado dentro do balanço. Vemos aqui a evolução, aqui o rácio a diminuir, esteve 18% a diminuir, mas mesmo assim, como vemos aqui à direita, pior que nós são a Grécia e Chipre, em termos de rácio, parecido connosco, e esta é uma das grandes vulnerabilidades da Europa, é a banca italiana. Com a diferença, obviamente, que a banca italiana tem um ativo 7 ou 8 vezes superior. Mas nós ainda temos um lastro do passado para reconhecer. E com variância muito grande. Temos bancos ainda, reparem que isto vem do relatório de estabilidade financeira, bancos já com as perdas praticamente todas reconhecidas e bancos cá em cima ainda com muita perda por reconhecer.
por retirar do balanço. Aliás, não para amassar, não pus aqui estudos sobre isso, os bancos portugueses também têm muita previsão para fazer ainda com base nestes créditos que vêm do passado, ou seja, muitos deles ainda estão não totalmente provisionados, que estão à espera que as empresas recuperem. E quando estou à espera que as empresas recuperem e aparece uma situação como aquela que estamos agora a viver, obviamente isso são péssimas notícias e colocam os bancos sob pressão para reforçar as provisões sobre este lastro que vem do passado. Um estudo interessante da Bain, que tem uma excelente equipa de banking, passa a publicidade, aponta para que esta crise, e a Bain é muito otimista, mais otimista que eu quanto aos efeitos desta crise, vai ter claramente um efeito de aumento do mal parado da banca em relação aos créditos que vêm do passado. Reparem, no melhor cenário possível na zona euro, eles falam aqui num aumento significativo, quase de 20% do total do capital dos bancos, o que é aceitável se nos tiverem um banco muito capitalizado, como é o caso da Banca Suíça, por exemplo, tem rastros de capital elevadíssimos, mas não é suportável se tivermos bancos com pouco menos capitalizados, como é o caso dos portugueses. Se olharmos para a Espanha, que é um bom indicador, porque é perto de nós e tem problemas semelhantes, uma grave crise também no setor turístico e hoteleiro, como nós estamos a ter, eles estão a apontar para a Espanha, não isolaram os dados para Portugal, um impacto também muito significativo. Comparemos ali a cinzento com os Estados Unidos, que têm um sistema bancário muito rentável, muito melhor capitalizado, onde o impacto das perdas que é estimado é muito menor. Os bancos, apesar do mal que se gosta de dizer deles, eu não gosto muito de dizer mal por dizer mal, acho que temos que ver as coisas como elas são. Nos últimos anos, isto também vem do relatório de estabilidade financeiro, estavam a fazer um esforço por estender mais crédito aos clientes de mais alto risco, ou seja, estender mais crédito aos setores da economia que têm maior ou pior classificação de risco. Temos aqui um aumento claro do peso das classes de maior risco no balanço dos bancos em 2019. Ou seja, em 2019 os bancos estavam a colocar mais o peito às balas, já temos os balanços um bocadinho mais endireitados, isto é a altura de tomar mais risco. Fizeram com o aumento dos spreads para todas as classes de risco, ou seja, tomaram mais risco, cobrando maior spread nas classes de risco. Portanto, há um lastro que vinha de trás de aumento dos spreads, que é fundamental para conseguirem restaurar a sua rendibilidade, porque a parte fundamental do problema da sua rendibilidade é não cobrarem uma taxa suficiente para cobrir o custo do risco. Neste momento, com a situação de degradação da rendibilidade que estão a assistir neste tipo de empresas e com a pressão que isso vai colocar sobre os rácios de capital, parece-me absolutamente claro que esta tendência não vai acontecer no processo de originação de crédito. Provavelmente esta tendência vai-se continuar estatisticamente, porque muitos clientes que estavam classificados nas classes de baixo risco vão migrar, infelizmente, em termos de classificação interna, para as classes de mais alto risco. Ou seja, eles vão aumentar o risco do balanço sem conceder novo crédito, só pelo efeito da migração natural que vai acontecer a muitos clientes por causa do efeito que esta crise tem sobre a sua situação financeira. Então, como é que os bancos estão a responder já à crise? Em primeiro lugar, isto são notícias que eu tirei de um jornal, o Jornal de Negócios, para já reforçar previsões. Segundo, só há uma maneira, neste momento, de evitar que a situação atual se traduza num impacto muito significativo nas contas dos bancos, que é com moratórias de crédito abençoadas, digamos assim, pelo Banco Central Europeu, que permita estender maturidades de créditos sem obrigar à correspondente constituição de provisões. E se repararem na notícia à direita, temos os bancos todos eles, BCP, Caixa de Depósitos, Santander, BPI, todos, e o próprio Governador do Banco de Portugal a dizer nós precisamos de estender estas moratórias. O que já aconteceu, já há mais de 6 meses para o orçamento previsto, mas com o Governador a dizer mas no final das extensões temos que ter mais qualquer coisa. O que é que o Governador quer dizer com isto? Quer dizer que os bancos têm que entrar naquela fase que nós chamamos, em inglês, delay and pray, ou seja, adia os problemas e reza para que corra bem. E acrescentamos, pretend and extend, faz de conta que não se passa nada e estende a maturidade dos créditos. Porque se não o fizerem, a constituição de previsões pode colocar em causa os rácios de capital dos bancos e, vigorando agora, uma coisa que se chama BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, isso pode ter efeitos muito significativos, que nós
todos preferimos evitar do que ter bancos a ver instrumentos convertíveis a serem obrigatoriamente convertidos em capital, com todos os efeitos reputacionais que isso possa colocar, ou mesmo ver bancos a ser obrigados a tentar levantar o capital em situações extremamente difíceis, com efeitos reputacionais muito, muito significativos. Por último, os bancos têm que evitar empresas que não sejam estrategicamente viáveis. Ou seja, os bancos vão ter que ser capazes de ter o discernimento de fingir que não se passa nada em empresas que daqui a 2 anos vai tudo correr bem e vão estar, têm um modelo de negócio sólido, têm uma posição competitiva sólida, têm vantagens competitivas sustentadas e, portanto, daqui a 2 anos, business as usual, foram 2 anos maus para todos, para a branca e para as empresas, mas vamos ultrapassar isso. Agora não podem, em condição nenhuma, correr o risco de crer em empresas que elas acham que não têm vantagem competitiva, não têm uma posição competitiva sólida e que daqui a 2 anos vão traduzir-se em significativas imparidades no balanço. Portanto, o que é que está a acontecer? Como disse, vejam aqui dois quadros da Financial Times, as empresas de baixo risco, antecipando que os bancos vão ter problemas, levantaram todo o dinheiro que puderam. E depois o que é que dizem? Bom, isto quando chegar à maturidade, se forem maturidades longas, já a economia recuperou, se forem maturidades curtas, tenho de dizer ao banco, meu amigo, não tenho maneira de pagar e, portanto, temos a arranjar maneira de reescalonar este crédito. O que é engraçado é que no mesmo dia, no mesmo Financial Times, tinha um artigo a dizer as empresas de boa qualidade, as da direita, estão a levantar todo o dinheiro que conseguem e as de baixa qualidade também. Porque neste momento, para sobreviver num contexto deste, a liquidez é fundamental. E as empresas o que percebem é os bancos vão passar por momentos complicados, deixem-me buscar liquidez enquanto há. Em 2008, 2009, houve muita gente que não percebeu que vinha uma crise posterior pior do que aquela que estava a ver e quem assegurou liquidez sobreviveu, quem não assegurou liquidez teve problemas relativamente complicados. Para concluir, portanto, era um bocadinho isto que eu tinha para vos dizer. Níveis de capitalização e de rentabilidade dos bancos portugueses, o legado que ainda têm nos balanços, não lhes dão muitas margem de manobra. Não interessa às empresas portuguesas que volta a haver uma crise bancária em Portugal. Não interessa aos bancos que haja uma crise empresarial. O que vai mudar no casamento entre bancos e empresas é que tem que ser um casamento mais de conveniência, tem que ser mesmo um casamento de amor, ou seja, os bancos só podem reforçar a sua ligação a empresas com modelos de negócio muito sólidos e que tenham boa capacidade para ultrapassagem desta crise. Obrigada, professor. Já não temos muito tempo, mas vamos ainda, pelo menos, colocar aqui uma questão. Quais seriam os 3 conselhos muito rápidos que o professor daria a uma pequena, média empresa que, neste contexto, tendo em conta que o tecido empresarial português é constituído por pequenas e médias empresas, 3 conselhos muito rápidos que o professor deixaria para uma destas empresas neste contexto? Primeiro que tudo, antes de olharem para os bancos, olhem para si próprios. Primeiro, o que é que eu posso fazer para minimizar as minhas necessidades de liquidez para o futuro? O que é que posso fazer para reduzir níveis de estoques? O que é que eu posso fazer em termos de redução de custos? O que é que eu posso fazer em termos de mudar o meu modelo de negócio de forma a ele ser menos afetado por esta crise? Por exemplo, os restaurantes foram muito rápidos a mudar para o modelo de entrega e houve restaurantes que se limitaram a ficar fechados e de braços cruzados, sem se preocuparem muito em como fazer dinheiro em termos de crise. Segundo conselho, cortem custos, cortem investimentos não desnecessários, mas não cortem os investimentos necessários. Reparem que eu disse sobre as empresas zombie. Os bancos não vão poder manter relações com empresas que achem que não vão sobreviver a uma crise deste tipo. E, portanto, é fundamental que a empresa não deixe de investir naqueles fatores que determinam a sua capacidade de sobrevivência. Não deixem de investir naquilo que é necessário para se manterem competitivos. Não deixem de investir naquilo que é necessário para mudar e optimizar o seu modelo de negócio. Desinvistam em coisas que onde possam ser inquilinos em vez de ser donos do prédio, tornem-se inquilinos. Máquinas que possam alugar em vez de comprar, aluguem. Libertem dinheiro a partir dos ativos, libertem estoques, sejam mais cuidadosos na concessão de crédito a clientes, sejam mais cuidadosos na gestão de estoques. E depois, na relação com o banco, mostrarem já
a disponibilidade para levantar todo o dinheiro que conseguirem. É quando nós vemos a tempestade, que nós compramos o chapéu de chuva, porque está a chover, vai continuar a chover, não dinheiro, e temos que pensar que se esta crise agudizar, os bancos vão ter um problema sério e, portanto, temos que antecipar e temos que aumentar a maturidade dos empréstimos, contratar empréstimos. Se não pudermos libertar-nos de alguns ativos, então usemos como garantia para empréstimos de longo prazo, porque agora conseguimos, se daqui a uns meses já não conseguimos, porque os bancos já não vão ter capacidade para o fazer. Ou seja, antecipar o levantamento de dinheiro em vez de esperar que o dinheiro deixe de estar disponível. Reparem, eu disse, os bancos não vão ter falta de dinheiro, a não ser que haja uma crise soberana, o que é possível. Os bancos vão ter capital próprio que permita o financiamento de novas operações de crédito que não sejam de baixo risco. E se alguém não é de baixo risco, é melhor precaver-se antes que as coisas venham a correr mal. Muito bem, temos apenas tempo para mais uma questão, uma última questão do Pedro, colocada pelo Pedro Silva, que diz: boa tarde, professor. Portugal não tem um verdadeiro banco de fomento, a instituição mais próxima desse papel é o IFD. Em que medida considera que o IFD deve reforçar o seu papel de apoio de médio e longo prazo às PME que revelem maior potencial, nomeadamente por via dos projetos cujo risco é partilhado com as empresas parceiras de capital de risco? Eu acho que é uma pergunta muito complexa. Quantas horas tem? Temos 2 minutos, eu ainda sou o presidente do Conselho Geral de uma empresa que se chama Fundo de Sindicação de Capital de Risco, que era uma das entidades públicas que era usado por esse fim. Ora bem, nós temos que ser muito cuidadosos com a utilização das políticas públicas nessa matéria. Por isso é que eu digo que a resposta quantas horas temos. Há um livro que eu recomendo a toda a gente que se interessa por essas coisas, chama-se Boulevard of Broken Dreams, do Josh Lerner, professor da Harvard, o maior especialista académico em Venture Capital, foi meu professor em Harvard, um indivíduo que eu adoro positivamente, e que basicamente o livro é sobre porque é que as políticas públicas nessa área normalmente falham em todo o mundo, a começar dos próprios Estados Unidos. Eu acho que nós não tínhamos falta de um banco de fomento. O banco de fomento faz aquilo que a PME Investimentos fazia. O banco de fomento foi uma construção que andou aí perdida durante algum tempo. Eu estou a falar de uma realidade que conheço bem. O que nós precisávamos é de uma coisa diferente. Eu acho que nós precisávamos era de fomentar o aparecimento de fundos de private equity focados na área do crescimento das empresas e fundos que tenham uma motivação, que é ganhar dinheiro. E acho que um dos grandes problemas que nós temos na nossa economia é ter demasiados fundos públicos que não têm a vocação para ganhar dinheiro. E isso é a razão da falha das políticas públicas nesta área em imensos países. É atirar dinheiro para cima de um problema e depois no final a única coisa que desapareceu foi dinheiro. Já olhamos para experiências de países que souberam fazer isto como deve ser, nomeadamente o KfW alemão, que era a inspiração para o Banco de Fomento, o IOSMA em Israel ou o modelo finlandês. O que nós vemos, o que é que foi feito, foi o estimular o aparecimento de operadores privados e co-investir com esses operadores privados. Era aquilo que se andou a fazer no Fundo de Sindicação de Capital de Risco, que eu ainda sou presidente. E qual é a ideia? Os privados tomam riscos. Nós corremos riscos com os privados, em paralelo com os privados, até podemos alavancar o rendimento deles em detrimento da entidade pública, e isso está a ser feito neste momento, sem dúvida alguma. Acho que foi a própria PME Investimentos que começou a fazer isso. Agora, se esses agentes não forem motivados para o sucesso, as empresas não vão correr bem. Se o objetivo de quem está a gerir o dinheiro é gastar o dinheiro vai ser gasto e não vai acontecer nada. O que nós precisamos é de operadores e fomentar esses operadores e pôr dinheiro nas mãos desses operadores e dar-lhes incentivos, e já estão a aparecer alguns, felizmente, para que eles corram riscos e que retirem os respectivos benefícios. A razão pela qual as capitais de risco capitalistas que têm investidores privados têm maior sucesso nas suas startups do que as públicas é porque, como eles são motivados para o sucesso, eles só podem ganhar dinheiro se não bem-sucedidos, fazem tudo para que as empresas onde investam corram bem. Portanto, eu acho que o nosso problema não será a falta de dinheiro, o nosso problema são os incentivos que vão a ser desenhados para que as coisas corram bem. Acho que tem razão, há falta de capital próprio, muito do nosso tecido empresarial podia ser suprido por entidades, como disse,
de maneira diferente estão a aparecer, mas são muito pequeninas, a Atena, a Capital Criativo e outras, de maneiras diferentes de trabalhar, estão a entrar em pequenas empresas, a colocar lá capital, a correr riscos. Era preciso que houvesse mesmo um forte empenho em que se criassem mais operadores desses, o setor público, em vez de concorrer contra esses operadores, tivesse, acima de tudo, um grande empenho em ajudar ao desenvolvimento desses operadores, sem os quais falta uma componente fundamental no financiamento, que é o capital disposto a correr riscos para fazer o turnaround de empresas e para as fazer crescer. Muito obrigada, professor Paulo Pinho, pela sua participação neste webinar. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram presentes connosco. Desejo-vos um ótimo fim de semana e até ao próximo webinar. Uma boa tarde. O prazer foi meu. Obrigado.